Vamos lá? Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Vamos ler todos os versículos. Versículo de número 1, são 25 versículos. Vamos continuar sobre esse tema, a família cristã e seus desafios. A primeira vez eu falei sobre a família como projeto de Deus, falei sobre casamento, né? De acordo com os princípios de ter ser monogâmico, hétero. Falei sobre o papel da mulher, falei sobre a feminilidade rejeitada, depois eu falei sobre masculinidade omissa, né? Depois falei sobre filhos ter ou não ter, né? Sobre famílias que não têm filhos, ainda não é uma família completa, é projeto. Família completa só quando tem filhos, então os casais que não têm filho aí, anda rápido. E hoje eu quero falar assim, filhos à nossa imagem e semelhança. Filhos à imagem e semelhança dos pais. Amém? Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a seguir. Aqui é o discurso aqui de Moisés, né, falando a respeito do que Deus tinha usado e falado para ele, que ele deveria estar transmitindo para o povo de Israel aqui. Ele, relembrando dos mandamentos, aí ele falou assim, agora estes mandamentos, que os estatutos e os juízes que o Senhor vosso Deus ordenou, que eu vos ensinasse, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir. Para que possais temer o Senhor teu Deus, para guardar todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, a ti e a teu filho, e ao filho do teu filho, no caso algumas bíblias estão falando neto, né? Todos os dias da tua vida, para que se prolongue os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guarda a palavra, que tudo te vá bem, e para que te multipliques, como o Senhor Deus dos teus pais te prometeu na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, como a tua alma e com todo o teu poder. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando se levantares. E as levarás atadas no sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os seus olhos. E as escreverás nas umbrais da casa e as portas. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus tiver trazido a terra que jurou aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, dar-te-ei cidades grandes e boas que tu não edificaste, e casas cheias de todas as boas coisas que não enchestes, poços cavados que não cavaste, de vinhas e oliveiras que não plantaste, quando comeres e te saciares. Então cuidado, para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor, o teu Deus, e o servirás, e jurarás pelo seu nome. Não buscará outros deuses e deuses dos povos que haverás em sua volta, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso entre vós, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e não te destrua da face da terra. Não tentareis o Senhor teu vosso Deus, como tentaram em Massá. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus, e os seus testemunhos, e os estatutos que Ele vos ordenou. E farás com o que é correto, farás o que é correto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem contigo, e para que possa entrar e possuir a boa terra que o Senhor jurou aos teus pais, para que possa expulse todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor falou. Quando o teu filho perguntar, no tempo em que virá, dizendo, o que significa esses testemunhos? E os estatutos e os juízes que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então vocês vão dizer assim para os seus filhos, nós éramos servos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Senhor mostrou sinais e prodígios grandes e dolorosos ao Egito, a Faraó e toda a tua casa diante de nossos olhos. E nos tirou de lá para que pudéssemos nos trazer para nos dar a terra que jurou aos nossos pais.
E o Senhor ordenou que fizéssemos todos esses estatutos e que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem eterno, para Ele, e pudesse nos preservar vivos como somos neste dia. E será nossa justiça, e se observarmos todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele ordenou. Amém? Filhos criados segundo a nossa imagem e semelhança, filhos segundo a imagem e semelhança dos pais. Nós sabemos que quem está bem atento pode perceber, quem estiver analisando e está observando, bem atento os acontecimentos em suas voltas, em sua volta, em todas as áreas, eles têm observado que dos propósitos hoje, nesse mundo, é destruir a família. A família está destruída, está sendo atacada porque tem ataques de vários lugares, várias etapas, vários segmentos. Essas ramificações de batalha contra a família tradicional, a família segundo os princípios bíblicos, está sofrendo. E, pelo incrível que pareça, muitas delas estão sendo destruídas por causa que não está percebendo e não está notando o que está acontecendo em sua volta. A sociedade está mergulhada numa destruição que parece que não vai ter mais fim. É simplesmente o quê? Consequência de pecado e abandono das palavras de Deus, abandono de Deus, mergulhar cada vez mais de uma vida de pecado e não ter nenhum propósito de querer abandonar esse tipo de vida. Os homens têm que se distanciar cada vez mais desse tipo de vida, porque cada vez mais eles estão distanciando de Deus, mais eles estão se afundando no pecado e mais a família está sendo destruída. E se nós vemos as famílias sendo destruídas, nós podemos ver que civilizações tiveram prejuízos enormes, civilizações e nações estão sofrendo hoje por causa que famílias foram destruídas. E se nós olharmos bem, em nossa volta, as nações, vamos falar assim, de um Brasil, de uma América Latina, vamos falar hoje de uma Ásia, também nós podemos perceber aos poucos que as famílias aos poucos estão sendo atacadas, estão sendo destruídas e nós parece que fingimos que não estamos conseguindo observar essas coisas. Então, cada vez mais é exigido que os pais, principalmente os cristãos, estejam atentos a esses acontecimentos para que eles possam o quê? Proteger os seus filhos. Porque os pais parecem que têm negligenciado essa função de ser pai, de ser mãe e as ordenanças bíblicas que Deus tem dado para ele, que é cuidar dos filhos, zelar pelos filhos, proteger os filhos. É um mandamento, é uma ordenança de Deus. E quando eu e você abandonamos esse chamado, esse ministério de zelar, proteger e cuidar de nossos filhos, nós estamos pecando contra Deus e estamos pegando aquele presente, a herança que Deus colocou sobre nossos cuidados, estamos oferecendo ao mundo. E muitos de nós, pai, têm desistido dos teus filhos com facilidade e não têm empenhado o tempo suficiente para ensinar, para educar, para orientar, para proteger. O mundo não está assim, o mundo está empenhado, o mundo está dia e noite, montando os projetos, montando estratégia, tendo métodos cada vez mais novos para atingir a família, principalmente, que eu estou falando no dia de hoje, é a juventude e os nossos filhos. Eles não descansam, eles não vão parar. Esses dias mesmo, o pastor falou na pregação, eu até falei com ele também, a respeito das estratégias deles agora é o quê? Não basta simplesmente corromper a cultura, não basta simplesmente corromper a cultura de um modo geral, como também tem entrado nas escolas com as suas ideologias, com as suas filosofias corrompidas, como também agora a estratégia deles, a última agora é entrar dentro das igrejas. Ele falou assim, não, agora o negócio é nós entrar dentro da igreja e pegar os pequenos. E começar onde? Lá dentro da sala das escolas bíblicas, das escolas dominicais. E as nossas professoras que vão lá dentro da igreja, não para ser cristão, mas para estar no meio dos cristãos, para arrebanhar as crianças, para doutrinar, ensinar a revolução, o socialismo. Então tem que estar lá dentro. Então a estratégia deles é entrar dentro. Só vê que eles não param. E o triste é que a igreja, nós como cristãos, temos parado. Tem parado no tempo, não está observando e não está tendo dedicação nem de nós como pais, nem de nós como igreja e nem de nós professores.
John MacArthur escreveu um livro muito interessante chamado Pais Sábios e Filhos Brilhantes. E ele falou, se nós somos pessoas da geração que vivemos debaixo da sombra de árvores que nossos pais, os nossos avós, bisavós plantaram lá, e nós estamos na sombra de árvores que eles plantaram. Aí ele pergunta, e agora, nós pai dessa geração, nós estamos plantando que tipo de semente? Árvores para ter fruto, para ter sombra para nossos filhos amanhã descansar. Nós estamos protegendo eles, nós estamos cuidando dele. Aí ele fala que tipo de valores que nossos filhos estão herdando de novo. Que tipo de cultura, que tipo de costume, que eles vão herdar de mim e de você. O que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Ele está herdando o que de você? Quais os valores que nós como pais estamos transmitindo diariamente para os nossos filhos? Os valores cristãos estão sendo sempre atacados, os valores cristãos, os valores bíblicos, os valores que é éticos, moral correto, de acordo com os princípios bíblicos, está sendo atacado de todos os lados, e nós não estamos percebendo como pai. Então, meus irmãos, cuidar de filho é uma tarefa, não é fácil, não é uma coisa qualquer, e ela não tem descanso, ela não tem fim. O único descanso, eu acho que é quando eles é independente de nós, tem a sua família, mas mesmo assim nós não precisamos desistir deles, porque quando está casado nós temos que continuar orando por eles. Por que eu falo isso? Porque o mundo está empenhando nisso, o mundo está interessado em nossos filhos. Tem uma política americana, ela escreveu um livro que é chamado assim, A Tarefa de uma Aldeia, a Hillary Clinton. Ela escreveu que os pais têm que ser observados de perto e nunca permitir que os pais eduquem os filhos sozinhos. O Estado tem que estar pressionando para colocar regras, para colocar as regras do Estado, e não simplesmente nem os pais, nem a família possam ensinar os filhos, educar os filhos sozinhos. É esse tipo de cultura que nós estamos observando, estamos vendo acontecendo hoje. Mas para começar o nosso sermão aqui, eu quero falar 3 coisas aqui que está resumida aqui no versículo 5, até o versículo de número 7. E quando ele fala que deve amar a Deus de toda a sua força, com todo o teu poder, de todo o coração. O versículo 5, ele falou que essas palavras que ele ordenou tem que estar no coração. E o versículo 7, ele fala que tem que ensinar diligentemente aos teus filhos. Esses 3 versículos resumiu em 3 ações aqui, que é dever dos pais. A primeira ação que eu quero aqui, que é esse amar aqui no versículo de número 5, aqui, que ele está falando aqui, amará o Senhor, o teu Deus, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tudo resume aí. Aquilo que Deus exige de mim e de você como mandamento para cumprir, o fundamento, onde ele começa, é no amor que eu e você sentimos por Deus. E esse amor só é se manifestar de acordo com a dedicação e a veneração que você oferece e tem por Deus. Então, às vezes, nós temos uma facilidade que nós amamos a Deus, nós amamos Jesus, mas a prática nossa, a conduta nossa diária está denunciando que nós não temos amor nenhum, porque nós não temos nenhum tipo de dedicação, nós não temos nenhum tipo de veneração, respeito e nenhum tipo de compromisso de honrar e andar com compromisso sincero, com relacionamento puro e sincero com esse que dizemos que é alvo do nosso amor, que é o próprio Deus. Aí nós exigimos que muitas outras pessoas que estão em nossa volta, ou até mesmo nossos filhos ou nossos cônjuges, têm que amar a Deus, mas eles não estão observando esse amor em nossa vida para com Deus, e nós exigimos isso deles. Então Moisés já fala assim, a primeira coisa, vocês têm que o quê? Amar a Deus com toda a força, entendimento, de todo o coração, de todo o teu poder, de tudo. Aí a pergunta, a dedicação que eu e você, como pai, que nós falamos que amamos a Deus, a dedicação corresponde com a qualidade de dedicação, de simplicidade no seu caminhar, de obediência, de fidelidade com Deus, corresponde à palavra que sai da minha boca e da sua boca, e amamos a Deus? Porque não adianta eu e você falar que amamos, mas os nossos atos denunciam que nós somos de verdade. Então a primeira coisa, Moisés falou assim, ame a Deus. E eu gosto muito, interessante, que esse amor, essa atração que a pessoa sente por Deus, essa veneração que a pessoa sente por Deus, eu gosto de uma palavra que chama afeição. O que é afeição? É a inclinação forte da alma de um indivíduo para com a outra, que se manifesta através de palavras e atos.
Aí nós falamos, nós amamos a Deus, eu tenho uma afeição pura e santa com Deus, mas a nossa alma e o nosso coração nunca se inclinou diante de Deus, nunca se rendeu para Deus, e nós falamos que amamos a Ele. Amém? Mas há uma cobrança de Deus, porque Deus quer que você o ame. Mas há uma ideia interessante que ele fala assim, que quando é interessante que o Provérbios capítulo 23, versículo 26, há um pedido: filho, me dá o teu coração para mim, os teus olhos, vai se engrandecer quando se agrade dos meus caminhos. Então quer dizer, há um pedido de Deus aqui que você o ama, então ele pede o teu coração para ele. Aí essa resposta, esse pedido a Deus, nós estamos respondendo ela como? Como que eu e você responde, ou esse pedido de Deus, ou essa exigência de Deus, como que eu e você estão respondendo? Qual é o comprometimento, qual é a ação que eu e você tem? Amém? Tudo tem que começar do princípio, tudo é a parte do amor que você sente com Deus, porque se você e eu não tivermos um amor para com Deus, as outras coisas é um fracasso, não vai ter. Então, o ponto de partida é o amor, a dedicação, a veneração, a devoção que eu e você temos com Deus. Os nossos atos é que vai denunciar se nós amamos ou não a Deus. Exigir dos outros amar a Deus é muito fácil. O difícil é aplicar isso em nossas vidas. Nós querer que nossos filhos amem a Deus é muito fácil, mas é difícil nós seguirmos, andarmos e sermos exemplo para com eles, por causa da dedicação que eu e você, nós como pai. Não só simplesmente isso, mas ninguém consegue jamais transmitir, muitos de nós não conseguem jamais transmitir nenhuma autoridade de nossa vida de espiritualidade e devoção a Deus, porque os filhos veem em nós um mau exemplo, um mau comportamento, e dizemos que amamos. Esse versículo 5, do versículo 5 até o versículo 6, a introdução começa com tudo, é o amor. E tem que despertar isso no coração meu e você. Mas você quer isso, nós queremos isso. Nós decidimos fazer isso. Nós declaramos nosso amor para tudo, para tantas outras pessoas. E às vezes nós nos empenhamos e queremos demonstrar e aprovar. E às vezes quando é exigido de nós prova de amor, nós estamos lá para provar que nós amamos. E para Deus nós empurramos e levamos de qualquer maneira. A dedicação do amor que nós sentimos por alguém, ou pela minha esposa, no caso, vocês a sua, o marido, às vezes nos faz abrir mão de tudo, e às vezes até sofrer, ou até abrir mão de conforto, de algumas coisas, por causa do amor. Abrir mão às vezes de ser alegre, de ser feliz, para que o companheiro, o alvo do amor, seja alegre e feliz, e nós não fazemos isso com Deus. Não é que Deus é triste e que Deus precisa ser alegre, não, mas é a dedicação, a disposição de abrir mão, para pôr esse amor em prática. Até que ponto você está disposto a abrir mão para ter uma dedicação de amor para com Deus? Até que ponto você está disposto a abrir mão daquilo que você tem, daquilo que você é, ou até de sonhos, de projetos que você tem, e às vezes o amor que você quer demonstrar para Deus exige que você sacrifique isso. Se seu filho não vê isso na tua vida, meu irmão, sinto muito dizer, eles não vão ser bons cristãos amanhã. Se meus filhos não veem isso na minha vida, sinto muito dizer, eles vão ser um cristão com problema amanhã, ia dar problema para os pastores amanhã. Então comece hoje. Então você tem que aprender, nós temos que aprender, além de tudo, de querer ensinar os filhos a amar a Deus. Esse amor eu só consigo observar na minha vida, ou na vida de alguém, ou vocês conseguem observar na vida minha de alguém, é conforme a dedicação que nós temos com Deus, a dedicação que nós temos para com Deus, a reverência, e até que ponto, até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão de coisas, ou de pessoas, por causa do amor e a dedicação que nós temos a esse Deus. A segunda coisa ele fala aqui, é guardar, que ele falou assim, vocês devem, ordeno o versículo 6, essas palavras que te ordeno neste dia, deve guardar no teu coração. Se você não guardar a palavra de Deus no teu coração, não vai. Para a manutenção da tua vida espiritual,
para preservar a tua vida espiritual, para preservar e ter uma manutenção sadia para a tua família, segundo a vontade divina, você tem que guardar a palavra de Deus no teu coração. Nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração. Aí a pergunta é: o que nós temos guardado em nosso coração? O nosso coração tem ocupado com o quê? O que está sendo a prioridade em nosso coração? O que está ocupando o espaço que deveria ser reservado à palavra de Deus? Se você não tiver a palavra de Deus guardada em teu coração, meu irmão, sinto muito, você não vai conseguir. Porque quando eu e você passamos a guardar a palavra de Deus em nosso coração, essa palavra vai nos conscientizar cada vez mais da necessidade que nós temos de Deus, e Deus vai nos oferecendo e vai nos apresentando os princípios bíblicos para que possamos proteger, vai nos oferecendo sabedoria, entendimento para como nós podemos lidar com situações que acontecem em nossa família. Então, se você não tem palavra de Deus na tua vida, como que você vai conseguir? Porque tem famílias, às vezes, que estão muito afastadas da palavra de Deus, não tem guardado nada de Deus no teu coração. Eu ouvi uma frase de Augusto Nicodemo, falou assim: analfabetos bíblicos. E hoje as famílias nas igrejas estão sendo analfabetos bíblicos. Bíblia já perdeu, não guarda mais no teu coração. Mas eu gosto da palavra de 1 Reis capítulo 22, um rapazinho, um menino de 8 anos de idade, assumiu um reinado. Ele assumiu esse reinado, depois de 18 anos, aí ele percebeu que o negócio estava fora do lugar. Não, alguma coisa está errada. Com 26 anos de idade, ele falou: não, alguma coisa está errada. Aí percebia que a idolatria tinha dominado a nação, a idolatria, a prostituição, a imoralidade, tudo tinha. Aí ele falou: então pelo menos nós vamos fazer uma reforma dentro do templo para ver se atrai o povo. Durante a reforma que o povo estava fazendo, destruindo e arrumando algumas coisas no templo, de repente eles acham o livro da lei. E quando eles pegam e acham o livro da lei perdido, nem um sacerdote sabia. Falou: vou levar para o rei o livro da lei. Levou para o rei, leu a palavra diante do rei, e o rei fez uma petição. Quando leu diante do rei, o rei rasgou essas vestes e ordenou, dizendo ao que o sacerdote Aicão, filho de Safã, Aquibor, Micaías, Safã, o escrivão e servo do rei, dizendo: ide agora e consultai o Senhor por mim e por todo esse povo e todo Judá, acerca das palavras que estão no livro que achaste agora. Porque grande é o furor do Senhor, porque acendeu contra nós e contra nossos pais, porque eles viraram as costas para os livros da lei. Aí eu pergunto: qual é a dedicação? Você tem guardado essa palavra ou você tem virado as costas para a palavra de Deus? Você é daqueles que se dedica em ouvir, de ler e estudar essa palavra, ou você é simplesmente aquele tipo de pessoa que a palavra de Deus é perdida dentro da tua casa, não está dentro do teu coração, não está dentro da tua família? Você tem contato simplesmente com a palavra de Deus quando você vem no culto dos domingos e razoavelmente você tem contato com ela? Qual é a dedicação? Qual é o método que você tem guardado a palavra de Deus no teu coração? As famílias estão perdidas. Por quê? Porque tem afastado da palavra de Deus. Quantos de nós tem dedicado o nosso tempo de leitura bíblica, não só pessoal, mas também coletiva, a nossa família, com a esposa, com os filhos? Quantos de nós temos dedicado o tempo de ensinar, de ler junto, orar junto, meditar nessa palavra junto? Quantos de nós, é por isso que nós ficamos dentro da igreja lamentando: minha família está com como? Está com problema mesmo, a palavra não está guardada no coração nem seu nem dos seus filhos. Esse menino aqui, adolescente de 26, jovem, rei de 26 anos, perceberam isso. Falaram: nossos pais viraram as costas para isso. E é por isso que nós estamos sofrendo a ira de Deus. Às vezes eu até fico pensando: será que o que está acontecendo de terrível, principalmente, vamos falar no contexto no cristianismo hoje, nas igrejas hoje, será que não é porque nós muito tempo viramos as costas para a palavra? Mas eu vou à igreja, eu participo dos cultos, eu estou sempre ouvindo, mas aí não tem nada guardado. Está perdendo tempo. Só existe um meio de você guardar essa palavra. 3 meios como você guardar essa palavra. Tem que ser uma leitura com frequência. Leitura com frequência da palavra de Deus. Sim. O povo de Israel ensinava os meninos a ler através da palavra, através da lei, do Torá. E eles tinham que decorar ainda. Se você não tiver uma leitura constante, frequente da tua casa, e você e os seus filhos não veem você, seus filhos não vão ter esse costume. Sua família, é triste dizer, mas está caminhando o caminho do fracasso, se você não tiver
Guardar a palavra no teu coração, e para guardar, primeiramente, começa pela leitura com frequência, a leitura dela, pessoal, sozinho e com a família. Não lê. Às vezes tem muitos de nós que perde muito tempo com tantas outras coisas inúteis, idiotas, né? Eu até falo com os meus meninos, né? Eu falo assim, rede social é fábrica de idiotas. Perde tempo, horas, e vai horas, mas não tem coragem de parar um tempo para dedicar à leitura da palavra de Deus. E quer ser bênção, e quer ser espiritual, e quer ver espiritualidade na vida dos outros, e não consegue ver nem na vida dele mesmo, porque ele não tem dedicação na leitura da palavra. O ensino. Moisés falou assim, que Deus ordenou ele que ele ensinasse. Moisés fez discurso, falou assim, a minha função que eu recebi de Deus é ensinar. Deus me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinaste esses estatutos do juiz, para que se cumprisse na terra qual vocês vão possuir, Deuteronômio 4,14. Deus me ordenou que eu deveria ensinar para vocês. Deus ordenou os pais que têm que ensinar a palavra para os filhos. Então, se você não tiver frequência de leitura da palavra, e a segunda coisa que é um ensino para os seus filhos, é lamentável, mas a nossa família está caminhando para um lugar terrível. Está caminhando para o fracasso. Não ensina. Tem depositado a responsabilidade de ensino para outros, mas ele mesmo não ensina. A meditação nas Sagradas Escrituras. Deus, quando chamou o rapaz lá para assumir o lugar de um homem que tinha morrido, Moisés, falou assim, não se preocupe, não fique nervoso, não tenha medo, simplesmente você medite nesse livro de dia e de noite para fazer conforme está escrito nele, para você não cometer nada de erro, aí seus caminhos vão ser próximos. Faz aí, simplesmente isso, Josué. A meditação. Tem gente que às vezes até lê. Tem uns que às vezes até tentam ensinar, mas ele também não tem prazer, não tem meditação na palavra de Deus. E meditação aqui, meu irmão, exige tempo, esforço, paciência. Às vezes sofrimento, renúncia, e às vezes muita renúncia para meditar. Tem um livro dos puritanos, Teologia dos Puritanos, Doutrina para a Vida, eles falam sobre a família, eles falam que os puritanos tinham por costume que, quando tinha um sermão no domingo, eles ficavam, os pais, discutindo, ensinando acerca do sermão do domingo, de segunda a sábado, todos os dias, meditando e lendo sobre aquele sermão que ouviu do reverendo ou do pastor da época deles. Seria bom se nós começássemos a ter esse costume também, de meditar, de ensinar, e meditar principalmente junto com nossos filhos, nossa esposa, com os maridos a respeito da palavra. A manutenção, meus queridos, do caráter da tua família, a manutenção exige que ela tem que ser regulamentada pelas Sagradas Escrituras. Se você não tem contato, se você não tem intimidade com a Sagrada Escritura, você não vai conseguir dar manutenção e proteção para a tua família. E não há tempo a perder, você tem que ter consciência que você deve mudar de atitude hoje, pai. Você, mãe, deve mudar de atitude, é hoje, não é amanhã, é hoje, é agora. Porque o caráter da família cristã, ela só é convincente quando percebe que os pais e os filhos têm um caráter moldado pela palavra de Deus, e os outros de fora observam isso em você. Porque querer convencer cristianismo para os outros é fácil, mas os outros é convincente aquilo que eu falo de acordo com a minha prática, de acordo com a minha família, os teus filhos estão demonstrados por aí. Amém? Quais são os exemplos que eu estou dando para os meus filhos? E quais são os exemplos que eu, como pai, minha esposa, os meus filhos estão dando também para as outras famílias da igreja? Será que é um exemplo que nós temos um apego à palavra de Deus de dia e de noite? Ou demonstramos que nós somos uma família relaxada com a palavra de Deus? A terceira coisa aqui que eu falei que era amar, guardar, e a terceira coisa é um ensino, né? Que já comecei a te falar. É a prioridade de nossas vidas. E ela não deve ser esquecida, nem deve abrir mão dela de hipótese alguma. Se você quer ter esperança para que a tua família seja uma bênção, você tem que ensinar a palavra de Deus. Se você quer que teus filhos sejam uma bênção, e nas áreas deles, em primeiro lugar, com a vida de relacionamento com Deus, tem que ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Se você não ensinar seus filhos, meu irmão,
eles podem ter sucesso nas carreiras deles, nesse mundo aí, por aí afora. Pode ter profissões, pode ser formado em tudo, mas diante de Deus não tem significado nenhum se ele não tem sido ensinado para eles a palavra de Deus. Se as nossas vidas estão passando uma mensagem de diferença e de hipocrisia espiritual, porque nós não temos a palavra de Deus no nosso coração, é um veneno que nós estamos oferecendo para aqueles que estão no mundo aí afora. Se eu tenho um cristianismo, uma vida espiritual, eu ou minha família, de uma hipocrisia espiritual, de uma hipocrisia de um cristianismo, de palavras, de teoria, eu estou oferecendo, e não vida para aqueles que estão aí fora, mas estou oferecendo um veneno para eles, porque eles vão ficar, se for para ser cristão e crente de jeito, eu não vou. Aí eu pergunto, qual é o testemunho, o que o povo tem observado em nós, principalmente nossos filhos, que nós estamos ensinando para eles, e o que eles estão transmitindo para o outro. Uma vez eu ouvi o que me deu um choque tão grande, que eu perdi até a noite, foi quando eu ouvi uma pregação do pastor Edevaldo Militão. Ele falou assim, os nossos filhos são a projeção daquilo que eu e você somos. Aí eu parei, eu fiquei preocupado, porque às vezes nós falamos assim, peraí, mas o meu filho dá trabalho, o meu filho é muito sossegado, o meu filho é acomodado, o meu filho não tem compromisso, mas será que ele não está projetado aquilo que você é? Será que nós falamos assim, nosso filho não tem compromisso com Deus, nosso filho não lê Bíblia, não estuda, mas será que ele não é a projeção daquilo que você é? Porque se você é uma pessoa espiritualmente fria, se você ou pai ou mãe são pessoas descompromissadas, uma espiritualidade hipócrita, você não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso, não ama a Deus, será que nós vemos os nossos filhos que eles não têm nenhuma relação, será que eles não estão projetando, não estão transmitindo aquilo que eu e você transmitimos, implantamos neles também? Às vezes nós temos filhos, eles dão trabalho, eu tenho 3, eles dão trabalho, e eu me preocupo com isso, meu irmão. Eu olho para três personalidades, tem uma que é valente, tem uma que é calma e tem uma que é chorão, 3 personalidades. E eu me preocupo porque eu aprendi a observar que em cada um deles eu tenho um pouco de mim ali. Aí eu pergunto, e o relacionamento deles com Deus, o que eu tenho transmitido para os meus filhos? Se o que eles hoje não é o que eu estou plantando, eles estão simplesmente refletindo aquilo que eu sou. Amém, irmãos? Ele falou assim, essa palavra que eu ordeno para vocês, tem que estar no coração. Vocês devem ensinar seus filhos. Você deve falar com seus filhos quando ensinará aos teus filhos, e dela vocês devem falar, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se também. E aí também atarás por sinal na tua mão, e terás por frontais entre os teus olhos. Levantou e fala da palavra, está caminhando junto falando da palavra, está dormindo, vai dormir, está falando da palavra, está levantando falando da palavra, está trabalhando junto, falando da palavra, está comendo, se divertindo, está com a palavra. Ele falou, em todos os momentos tem que estar com a palavra. Olhe para o teu filho hoje, ou para os teus filhos, se você não percebe que tem a imagem de você nele, se não tem a personalidade de você nele. Se for boa ainda vai, mas se for uma frieza espiritual, meu irmão, aí está complicado. Se for uma vida completamente distanciada de Deus, seus filhos vão ser igual. Vai ser igual, não tem como. Hoje os pais têm terceirizado o ensino de seus filhos. É estranho, sendo que a maior parte dos ensinos deveria ser dos pais. Deveriam ser sempre deles. Há uma inversão de valor a respeito disso. Ele tem terceirizado, valorizado tantas outras coisas, tantos outros métodos, mas ele ensinar os filhos dele, ele tem virado as costas, não tem dedicado ao ensino, ao tempo, amor e paciência a ensinar aos filhos. Chesterton, no livro O que há de errado com o mundo, ele falou sobre isso. Ele falou, pessoas começam a falar dessa função doméstica não mais como algo somente difícil, mas atribui-lhe rótulos trivial e monótona. Aí eu simplesmente desisto de discutir com elas. Por mais que empenho na energia da imaginação, eu não consigo entender
Como é que ensinar a regra de 3 para crianças ou filho de outros pode ser uma profissão boa e ampla, mas ensinar os seus próprios filhos a respeito de um mundo, do universo e tudo que existe é uma coisa restrita e insignificante? Como é que ser a mesma coisa, no caso professor ou mestre, educador, para os filhos dos outros é grandioso, enquanto para os seus filhos não é grandioso, porque não há dedicação, e não há empenho, e não há esforço de nenhum de nós. Nós temos jogado terceirizado para todos os outros e para nós. Quanto que você tem feito isso? Às vezes nós temos a maior dedicação e tempo para educar e a facilidade para ensinar o filho dos outros. Mas e os nossos filhos nós não temos paciência. Às vezes nós temos a paciência de dar uma aula bíblica, de fazer uma pregação, ou de cantar, ou ensinar bem para os outros, ou numa classe. E mais de sentar em casa e ensinar para os nossos filhos. Quando nós fazemos isso? Não tenho tempo. O mundo tem tempo, ele não dorme, é 24 horas lutando, que ele tem tempo e tem paciência, e tem braços longos, e às vezes até macio para abraçar os seus filhos e os nossos filhos. Mas eu e você falando, não temos tempo. Chegamos cansados do nosso serviço, chegamos cansados, temos tantos deveres, não tem dedicação, não tenho tempo para dedicar. E às vezes nós somos tão assim ingênuos, ou pode dizer assim, sei lá, que às vezes nós desempenhamos força para exercer nosso trabalho em nossas igrejas, em nossos ministérios, em todas as áreas da igreja. Mas a nossa família não. Nossos filhos não merecem esse tipo de tempo. Quem é que está sendo influenciado? Quem está sendo influenciado? Quem está influenciando os seus filhos? Qual é o tipo de comportamento que está sendo está influenciando a vida dos seus filhos? Quem está influenciando? É você ou é o mundo? É você com a espiritualidade genuína ou fracassada, com compromisso reto e puro ou desqualificado com Deus? Ou é um mundo também perverso aí fora? Quem está influenciando a vida de teus filhos? Há uma forte influência na juventude hoje, e os pais têm sido negligentes e não estão percebendo isso. Não estão percebendo isso. Eles investem menos tempo em seus filhos e mais tempo em outras coisas inúteis, em trabalhos, em carreiras, em profissões, em coisas, e neles próprios, mas nos filhos não. Quem está influenciando mais seus filhos é as escolas? É as redes sociais? É essa cultura corrompida, mergulhada em pecado? Quem está influenciando os teus filhos? Quem é que está dando a instrução moral e ética espiritual para os teus filhos? É você, pai? É você, mãe? Ou é um mundo que ensina de uma maneira totalmente depravada aí fora? Quem é que está ensinando esse tipo de comportamento para os seus filhos? Isso é importante, irmãos. Quem está influenciando os seus filhos? E às vezes nós justificamos a ausência e a falta de tempo com nossos filhos. Tantas outras coisas, nós temos justificativa. Nós somos ligeiros em preparar desculpa para isso. E nós somos sábios para prestar as nossas desculpas e apresentar para alguém. Pascal Bernardino, em seu livro Maquiavel Pedagogo, ele falou sobre isso. Não me assuste que quando às vezes um indivíduo, por causa de circunstâncias da vida, ele comete erros e abre mão de valores, que muitas vezes ele até joga esses valores fora, para proteger por causa ele tem cometido algum erro. E às vezes nós somos assim, racionais. Nós somos racional. Cometemos erros, justificamos nossos erros e abrimos até mão de valores por causa disso tudo. Quem é que tem a tutela do teu filho? Quem é que tem controle sobre ele? Quem está influenciando ele? É você? Ou é terceiros? A educação do espiritual dos filhos, meus irmãos, começa pelos pais. Desde elas pequenas e para o nosso pai. Não é responsabilidade de pastor e nem de professor de classe bíblica aqui educar nossos filhos espiritualmente. Começa pelos pais em casa. O Salmos 34 fala que, filho, vem que eu vou ensinar para você os preceitos de Deus, venha. Quem é que está convidando os teus filhos? Venha que eu vou ensinar. É a cultura, o mundo caído? Ou é você, pai e mãe, que tem chamado os teus filhos para próximo de você e você tem ensinado isso? O mundo está sempre convidando, está sempre pronto para abraçá-los e guardá-los para eles. E eles investem tempo.
Trotsky, ele falou, escreveu um livro chamado A Carta à Juventude. Ele falou, o socialismo resume tudo isso. Investimento na juventude, desde ele novo. Aliás, a juventude é assim, abaixo de 20 anos. Porque passou de 20 anos já é velho demais. Querem eles novos. Implantar o socialismo neles ao ponto que eles possam sacrificar, abrir mão de tudo para que o socialismo, a revolução social nossa possa acontecer. E o caráter do socialismo só é reconhecido quando eles passam a investir mais nos jovens. E nós não. Eles investem, nós não. Tempo em nossos filhos. Quem são os loucos que estão chamando a atenção dos seus filhos? Quem são as loucuras que estão atraindo seus filhos? Existem muitas loucuras, como a bandeira do homossexualismo, aborto, a ideologia de gênero, sexo livre, a desobediência, as leis civis, aos pais e a destruição da família. Nas escolas estão ensinando isso. E, aliás, é até um alerta para que nossas professoras também, se elas estão alerta a respeito disso. Nas matérias está sendo terrível isso. E os pais, às vezes, não estão observando, acompanhando de perto o que está sendo ensinado nas escolas para os seus filhos. E eu estou falando, todas, brasileira, japonesa, são todas elas estão influenciadas por isso. E os valores cristãos, valores morais e éticos que nós temos, baseados nos princípios bíblicos, está sendo atacado e nós não estamos percebendo. E às vezes nós perguntamos, por que meu filho está tão diferente? Você tem acompanhado ele à escola? Você tem acompanhado as aulas que os professores dão para ele? E em alguns casos, tem acompanhado até os professores também de escola, classe bíblica dominical. Não estou falando daqui, estou falando de geral. Eu tenho um hábito, quando tem aula de escola dominical, eu questiono meus filhos, viu, pela aula que vocês dão para eles. Eu pergunto tudo. Eu pergunto todinho. E é bom vocês terem esse hábito também. Não estou falando, é proteção. Proteção de minha família, não deve. Se o pastor quiser pregar para minha família, ele pregue no domingo. Mas de segunda a sábado, quem tem que pregar para minha família em casa é eu. O pastor ensina nós aqui nos domingos, na escola, na academia da palavra, tudo bem. Mas eu vou concorrer com ele. E eu tenho mais privilégio, eu tenho mais dia para ganhar, para ministrar mais para meus filhos para ele. Mas nós não. Segunda a sábado eu não leio, não ministro, não ensino para meus filhos, e vem aqui no domingo e quer que o pastor ministre uma palavra que faça milagre na família. Quantos de nós temos feito isso para eles? Eu quero concluir aqui, irmãos. Antes de tudo aqui, quero concluir aqui para terminar aqui. Que você deve ter prazer em ensinar seus filhos. E fazer com que eles tenham prazer e amem você e tenham prazer de sentar junto com você e ler a Bíblia. Faça isso. Não é fácil despertar isso, mas tem que despertar isso. Quando você pegar a Bíblia e falar assim, filhos, vamos ler a Bíblia. Eles, às vezes, vão ter resistência. Mas com o passar do tempo, eles vão ter prazer. Quando vier essa dedicação de você. De eles ouvir você ensinar e ler a Bíblia com ele. Mesmo que você não sabe explicar teologicamente tudo do jeito que deve. Mas leia. Tenha atitude de ler com eles. Se você não sabe explicar, mas pelo menos leia com eles. Crie esse hábito. Comece hoje. Tenha o prazer de andar sempre na presença de Deus. Não sozinho, mas com seus filhos. Andando junto. Não mande eles, venha junto com eles. Não envie eles, entregue para outros trazer. Traga você mesmo e venha junto com eles. Porque, meu irmão, se não tiver isso, não vai. Tenha dedicação nos trabalhos da igreja. Tem cultos, tem estudo da palavra, tem oração. Os seus filhos só vão ter compromisso com Deus quando perceber essa dedicação nas atividades da igreja que tem. Se você tiver, seus filhos também vão acompanhar você. Agora, se você não tem compromisso de dedicação nas atividades espirituais da igreja, aí a tua família, meu irmão, vai ser uma família com problema. Mas quando seu filho observa que você é um homem ou uma mulher, mãe ou pai, que vem nos estudos bíblicos, nos cultos de oração, nos cultos, e não abre mão dessas atividades em hipótese alguma, seus filhos também vão guardar esses mesmos valores. Esses mesmos valores eles vão guardar dentro dele. Mas agora se tem um Carlos e um Douglas relaxado, meu irmão, eles vão guardar o quê? Não vai. Então, meu irmão, envolva eles nas atividades da igreja, em tudo que você envolva, traga eles, venham com eles. E além disso, você tem que trazer eles. Aí o Spurgeon falou assim, tem que trazer as crianças às nossas igrejas, nossos filhos, com métodos puros. Ou seja, não faça promessa em retribuição aos nossos filhos. Tem que entender que eles são pecadores e dependem de Deus, e precisam de Deus.
Mas tem pai que às vezes traz, faz promessa, vamos para a igreja, eu te levo à igreja, faz a atividade, depois nós vamos passear, eu compro algo para você, não faz tipo de promessa, não fica aí desprezando a graça de Deus e barateando a graça de Deus. A outra coisa é não poupe tempo e nem recursos para manter seus filhos com uma vida espiritual saudável. Dedique-se na tua vida espiritual em buscar conhecimento, ler, pesquisar, ler, aprender, para que você possa ter alguma coisa para oferecer ao teu filho. Porque nós temos uma geração de cristãos e pais preguiçosos, que não têm nenhum interesse de buscar conhecimento, de ser informado a respeito de várias coisas. Aí os filhos também não vai ter, não tem nada para oferecer. Quantos de nós lemos Bíblia, lemos textos bíblicos, livros da Bíblia, áreas da teologia pura, as aulas que quando nós paramos para nossos filhos e ler com eles? Quantos nós fazemos isso? Para isso você tem que buscar o conhecimento. Por isso que tem uma livraria ali. Por isso que tem Bíblia de várias versões. Por isso que tem uma academia da palavra. Por isso que tem curso teológico. Porque se você quer ter uma família com sucesso, meu irmão, se você não procurar conhecimento, se informar, sinto muito, sua família vai ser fracassada. Você deve ensinar o que para os seus filhos? Tudo. Todas as doutrinas devem ter ensinado tudo. Depravação moral, depravação total. Tudo. Ele é um depravado. Aliás, eu ouvi até uma frase uma vez de Cláudio Duarte. Eu não gosto muito de ouvir ele, mas de vez em quando eu gosto de ver alguma coisa dele para me rir. Aí ele fala, os meninos nascem tudo louco. Tem que pegar a vara e corrigir, porque para tirar a loucura deles, os meninos nascem tudo doido. E na minha concepção, menino, tudo é pecador, é tudo terrível, é pecador mesmo, terrível. Eles são dependentes e precisam da graça de Deus. E se nós não ensinarmos isso para eles, vão ser crentes frios dentro de nossas igrejas, crentes problemáticos de nossa igreja. Pais negligentes com essa dedicação, meu irmão. Pai negligente na sua vida espiritual não é fervorosa, não tem fervor nenhum, não tem dedicação nenhuma. Vai transmitir o quê? Frieza, pai frio, filho frio, mãe fria, filho frio. Tem um artigo da Gazeta que fala panela de pressão. Aí eu fui ler essa panela de pressão, porque artigo da panela de pressão. Eu vi que a mulher não sabia cozinhar e tinha medo de panela de pressão. Mas por quê? Porque a avó tinha medo e a mãe aprendeu a ter medo e a mulher também tinha medo. Aí eu vejo que assim, é igualzinho nós na igreja. Às vezes eu sou um camarada frio espiritual, não tenho compromisso com Deus. Aí eu olho para meus filhos também, tudo friozinho assim também, tudo friozinho também. Aí vai dando aquela frieza, aquela desânimo espiritual, não cresce, não desenvolve, não dá fruto, não anda nada. É por causa de quem? A culpa quem? É minha e sua, nossos pais. E eu encerro aqui com a última coisa. O único método que é infalível, esse método pedagógico de pais para os filhos é exemplo. É o exemplo. Eu resumo tudo isso aqui. Exemplo. E mais exemplo. E mais exemplo. E mais exemplo. O filho seu está refletindo aquilo que você é. Então, se ele é um cristão trabalhoso, frio, desanimado, problemático, é porque ele está refletindo simplesmente aquilo que o pai ou a mãe é na frente dele. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus.